Evandro, olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar sobre a rodada desse fim de semana, onde o Atlético pega o Corinthians lá em São Paulo e o Cruzeiro recebe o Náutico aqui no Independência. Comigo no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro, internautas. Mais uma vez vamos aí com esse Esporte.com especial nessa sexta-feira, né? Véspera de 21ª rodada. Vamos falar aí do Campeonato Brasileiro, de Cruzeiro e Atlético e muitos assuntos aí que o internauta vai mandar pergunta pra gente. Como o Guilherme já antecipou, pode mandar pergunta pra gente, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br e enviar sua pergunta para conversar aqui conosco. E já de cara, vamos mostrar a tabela e rodada do Campeonato Brasileiro, da 21ª rodada, por favor? Tá aí a classificação do campeonato, o Atlético é o líder com 44 pontos, o Fluminense é o segundo com 43, o Grêmio em terceiro com 40 e o Vasco fecha o G4 com 35 pontos. Na sexta posição aparece o Cruzeiro, 31 pontos, vendo, logicamente, 4 pontos do Vasco, que é o primeiro do G4. Virando a página, na zona de rebaixamento tem Palmeiras com 16, Sport com 16, Atlético Goianiense também com 16, e o Figueirense segurando a lanterna com apenas 14 pontos. Os jogos, esses aí são os resultados da 20ª rodada, a última rodada do campeonato. O Santos perdeu para o Bahia por 3-1. No jogo em que o Ganso foi chamado de mercenário. E o Santos nada jogou, né? Corinthians 1-0 no Inter, o Atlético empatando com a Ponte Preta 2-2, o Náutico vencendo o Figueirense por 3-2, a Portuguesa bateu o Palmeiras por 3-0, o Grêmio venceu o Vasco por 2-0, o Cruzeiro derrotou o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada por 2-0, Fluminense 1, Corinthians 1. Agora os jogos de quinta-feira, o Flamengo empatou com o Sport por 1-1 lá em Volta Redonda e o São Paulo goleou o Botafogo por 4-0, esses jogos de ontem, né? Então, Guilherme, algum destaque para as rodadas deste meio de semana, né? Eu fiquei impressionado realmente com o jogo Santos e Bahia, né? Que o Santos perdeu na Vila Belmiro. Começou ganhando, teve a oportunidade de praticamente matar o jogo no primeiro tempo, inclusive com o Ganso, mas perdeu. O Atlético deixou escapar a vitória no Independência, é um placar ruim, o jogo que o Atlético tinha aí a vitória em mãos, estava vencendo por 2-1, mas deixou a Ponte Preta empatar. E o Cruzeiro conseguiu uma boa vitória lá no Serra Dourada, né, contra o Atlético Goianiense, um adversário frágil, briga contra o rebaixamento, mas o Celso Roth está aí conseguindo manter o Cruzeiro nas posições aí, sexta, sétima, e está brigando aí por uma vaga no G4. Difícil, mas está brigando. E te surpreendeu a questão do Atlético, que não conseguiu passar pela Ponte Preta aqui no Independência? Um pouco. Surpreendeu justamente por o Atlético ser o líder do campeonato, não ter ainda... Somente ter tropeçado no jogo com o Bahia, né? Isso há várias rodadas atrás. O Atlético tinha aí uma grande vencibilidade, tem ainda, né? Mas não tinha ainda tropeçado novamente em casa como fez com o Bahia, voltou a tropeçar no começo do retorno. O resultado realmente não foi muito bom. Agora é buscar, quem sabe, aí uma vitória contra o Corinthians, um adversário complicado lá no Pacaembu. O Atlético venceu no primeiro turno e tem que vencer no segundo para continuar aí na briga, forte na liderança, porque o Fluminense encostou. E o Fluminense tem jogado bem, né? E não tá caindo de produção, igual eu tô sentindo que o Atlético tá deixando um pouco a desejar em algumas questões, principalmente, na minha opinião, nas finalizações, né? A Aretusa aqui de Belo Horizonte, Guilherme, tem uma pergunta. O que vocês acham? O Atlético está caindo de produção? Bom, já respondi para ela, né? Não, o Atlético realmente nos dois últimos jogos, contra o Cruzeiro e contra a Ponte Preta, né? Esteve vencendo o jogo por 2-1, no jogo contra o Cruzeiro, contou aí, infelizmente, com a ajuda do árbitro, né, que não marcou uma falta no Montijo. Desse lance originou o segundo gol do Cruzeiro aos 56 minutos do segundo tempo. E contra a Ponte Preta, mais uma vez, outro 2-2, um resultado que não foi bom e deixou ainda mais o segundo colocado, que é o Fluminense, encostar. O Atlético contou com a sorte também, né, porque o Fluminense não venceu, empatou com o Corinthians, mas o Grêmio está chegando. O Grêmio está mostrando aí uma força muito boa nessa reta final de primeiro turno, chega forte, ainda mais forte para o segundo turno, e o Fluminense tem um duelo muito mais fácil do que o Atlético nessa 21ª rodada. O Fluminense vai enfrentar o Figueirense, que é o lanterna da competição, o Atlético pega o Corinthians, que
está embalado, empatou com o vice colocado. E ambos jogam fora de casa, né? O Figueirense pega o Fluminense lá no Orlando Scarpelli, enquanto o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro pega o Corinthians lá no Pacaembu, né? E vale ressaltar que apesar do Fluminense estar todo desfigurado, não vai contar com o Thiago Neves, o Fred também não joga, né? E mesmo assim o Fluminense tem um elenco bom. O Deco também acho que não entra, não joga, são jogadores importantes. Mas o Figueirense, infelizmente, a gente não pode colocar muita questão no time, digamos assim, porque hoje é o lanterna. Até deu um calor, como o pessoal gosta de dizer, no Náutico. Nessa rodada, mas é um time imprevisível, né? Um É. time que, ganhando do jeito que estava ganhando lá nos aflitos, toma uma virada daquela sem precedentes, né? Lembrando que o Grêmio pega o Palmeiras, o jogo lá em São Paulo. O Palmeiras, outro time que está aí Pois na rabeira. o Atlético tem um jogo mais difícil. Dos três que estão na classificação, ele tem um jogo mais difícil. Você acha que o Atlético pode perder a primeira colocação já nessa rodada, Guilherme? Existe a possibilidade, justamente porque a gente está comparando aqui os adversários. Palmeiras está aí na zona de rebaixamento, Figueirense na zona de rebaixamento, são os adversários de Grêmio e Fluminense, respectivamente. O Atlético pega o Corinthians, que apesar de uma derrota contra o São Paulo e do empate contra o Fluminense, é um adversário difícil. É o atual campeão brasileiro, é o campeão da Libertadores, tem o Tite, que muitos não gostam dele, mas tem mostrado bom trabalho, é um estrategista, conhece bem o futebol nacional. Então, ou seja, o Atlético tem uma pedreira e vai jogar fora de casa, no Pacaembu, o que também é complicado. É muito complicado, mesmo porque a gente estava conversando aqui antes sobre o Atlético. O Atlético, dos últimos 4 jogos, empatou 3. Isso é o detalhe. Ganhou 1. Desperdiçou Ganhou muitos apenas pontos. um jogo. Não é impossível vencer lá no Pacaembu. Eu até acredito que o Atlético tem time para ir lá e surpreender o Corinthians. A gente está falando aqui baseando justamente na questão de dificuldade dos adversários. Sim. Não tem dúvida nenhuma, acredito que o internauta que está nos acompanhando também, que o Palmeiras e o Figueirense são adversários não estão no mesmo nível do Corinthians, não. Com certeza então mesmo. não. Lembrando que o Corinthians é o campeão da América, né? O melhor time da atualidade. Claro, a gente vai passar o Atlético é o líder, etc e tal. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Corinthians não jogou o campeonato da maneira que deveria desde o início dele, né? Porque ele estava justamente se dividindo entre duas competições. Então a gente tem que deixar isso claro pro internauta, porque às vezes a gente conversa aqui, o Atlético realmente é o melhor time do Brasil e tal, pá. Mas lembrando que o Corinthians é o atual campeão da América, lembrando que o Corinthians ganhou de um Boca Juniors numa final de Libertadores da América, lembrando que o Corinthians não jogou praticamente 12 rodadas no Campeonato Brasileiro, né? Ele entrou no campeonato, né? A palavra é essa, ele entrou no campeonato depois que todo mundo. Aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras. Só que qual que é a diferença? O Corinthians tem grupo, o Corinthians tem plantel. Um tem time e o outro não. O outro não. O Palmeiras não tem banco. O Barcos é um atacante diferenciado e tal, mas ele não tem um reserva à altura. Então ele foi convocado para a seleção argentina, que até surpreendeu muita gente. Né? Porque ele está jogando muito. Mas a Argentina tem outros jogadores também, né? O Agüero, o Di Maria, são jogadores muito qualificados e que estão aí no cenário mundial, que chamam muito mais atenção. Mas o Barcos tem chamado a atenção no Brasil justamente pelos gols que tem marcado no Campeonato Brasileiro. Ele é um ótimo jogador, ótimo atacante. Eu gosto do estilo do Barcos. Muito bom atacante, ele joga... O Palmeiras tá perigando aí, porque justamente em algumas rodadas não vai ter um grupo de jogadores importantes. Preocupa com relação ao Palmeiras é que a classificação dele em relação eu tô falando preocupa, mas se o Palmeiras cair ou não, para mim é totalmente indiferente, né? O Palmeiras já está a 4 pontos do 16º colocado, que é o Bahia. Então, ou seja, o Bahia é o primeiro aí fora da zona de rebaixamento. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Para sair da zona de rebaixamento, o Palmeiras precisa de 2 rodadas. E nessas 2 rodadas precisa contar com o tropeço do Bahia. O Bahia pelo menos empate 1, né? E sem contar que o Bahia, na 22ª rodada, vai ser o adversário do Atlético. Lá no Pituaçu. Lá em Pituaçu. E é o time que o Galo empatou aqui. O primeiro tropeço do Atlético do Galo, no Independência. É um jogo que também não pode nem pensar em desperdiçar pontos também. E a Ponte Preta, o time que o Galo conseguiu empatar aqui e o Cruzeiro perder, está com 24 pontos, 8 acima do Palmeiras. Você vê a situação, como é que está o Campeonato Brasileiro. Os grupinhos já estão ficando bem diferenciados. Bem separados. Bem separados. A gente já sabe quem que vai brigar por título. Você já separa, vamos lá, Atlético, Flu e Grêmio disputando o título brasileiro. Sim. Aí tem a última vaga da Copa Libertadores da América. A gente tem Vasco, São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Eu já até tiro o Botafogo dessa. O Botafogo tá mal.
tomou uma Nossa, goleada na 20ª o pau que o rodada, Botafogo tomou ontem foi um negócio jogando absurdo, né? mal. Oswaldo Oliveira não conseguia acertar esse time, apesar de que quando estava 1-0 pro São Paulo, o Cidinho foi derrubado pelo Rodolfo na área, né, e foi pênalti, o juiz não assinalou o pênalti. Mas é um detalhe apenas do jogo, porque o São Paulo engoliu o Botafogo. A gente vendo o jogo, é claro que, obviamente, é muito fácil falar depois de uma situação dessa. O São Paulo engoliu. Mas que o São Paulo não deu a menor chance. O Lucas, o que jogou ontem também, eu vou te falar. Fez um golaço, o Luiz Fabiano também fez um golaço. Os caras estão muito bem, o Pedro Chosen Neto, do bairro Buritis, aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Pedro, pela sua participação aqui conosco. Uma pergunta sobre o Atlético. Abalam esses dois empates? E se não vier uma vitória contra o Corinthians? O que acontece, Periquito? O negócio é o seguinte, eu até acabei de escutar ali a entrevista coletiva do Jô ontem, do Jô falando justamente sobre essa questão de atuar contra o Corinthians, que é um adversário difícil, atual campeão da América, atual campeão brasileiro, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? O Atlético, o Cuca conhece muito bem o grupo que tem jogadores de qualidade, o Jô também está precisando voltar a marcar, já tem 3 partidas que não faz gol, um jogador importante ali pro Atlético. Agora tem a sombra do Leonardo, que é um jogador também que chega para mostrar serviço, veio do Curitiba, né? Então, assim, se perder, vamos colocar aí no si, a questão, se o Atlético perder, não tem que fazer também uma tempestade não, porque o Corinthians é um adversário difícil, o Atlético vai estar enfrentando o Timão lá no Pacaembu. Se perder, vai ter que tirar essa diferença contra o Bahia, que é um adversário em tese, muito mais fácil, apesar de jogar diante dos seus torcedores, e fazer valer ainda mais o mando de campo que o Atlético tem feito aqui e não tropeçar mais de maneira nenhuma atuando no Independência. O que me preocupa com relação ao Atlético é o seguinte: o time pode não perder, pode não ganhar, pode empatar, mas a questão é que está perdendo muito ponto. O time está começando a perder ponto, e isso preocupa porque... é claro, a gente vai falar que empatou com o Cruzeiro, empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, empatou com o Corinthians, a gente sabe da dificuldade de jogar contra esses 3 times. Mas é um campeonato brasileiro, né? A gente sabe que o campeonato é difícil. Difícil. A gente sabe que o campeonato martela o tempo todo. Você sai por exemplo, pega um Corinthians lá no Pacaembu, você já viaja para Salvador para pegar o Bahia. Do mesmo modo que o Cruzeiro pega o Náutico aqui, é um adversário fácil e tal, Depois é o Botafogo. Depois é o Botafogo, em casa. E a gente sabe como é que é. Como os jogos são duros, são difíceis. Então, o que eu acho importante é não perder ponto. Não perder ponto bobo. Contra o Corinthians, é óbvio que pode acontecer. Claro, o Corinthians... Eu não vou falar que tem favorito nesse jogo. Eu acho que é um jogo super equilibrado. Mas se o Corinthians ganhar... mais do que normal também. Mas se o Atlético ganhar, volta a inflamar de novo o torcedor, ganha moral, etc. Porque ganhou fora de casa. Claro. Vai ser mais ou menos, vamos comparar aqui, a situação com aquela que foi contra o Grêmio. Né? Ninguém esperava que o Atlético poderia ir lá e arrancar uma vitória, como foi ainda com aquele golaço, jogada do Bernard, passe para o Jô. Então aquilo ali inflamou o Atlético e todo mundo começou a classificar o Atlético de outra forma. Esse jogo do Corinthians a gente pode considerá-lo da mesma maneira. Se o Atlético venceu o Corinthians lá, que é o atual campeão brasileiro, a gente já falou, atual campeão da Libertadores, aí sim o Atlético volta a ficar inflamado do jeito que a torcida gosta e o Caldeirão da Independência vai voltar a fazer muito efeito, benéfico, obviamente, a favor do Galo. A gente tem uma fala do Bernard, vamos ouvir, por favor? Vandro, o técnico tem um time completo para poder jogar uma partida, um time que já vinha atuando há um bom tempo. Eu tenho certeza que ele fica bastante feliz e com a volta minha do Pierre, o time mais uma vez está junto, então é um jogo diferente, um jogo novamente contra um time que a gente não está disputando diretamente em cima, mas um time muito difícil de jogar, principalmente quando é fora de casa, então a gente tem que ter atenção, a gente pelo que aconteceu ontem, pelo empate que a gente teve dentro de casa, infelizmente ou felizmente a gente tem que buscar pontos fora de casa. Então eu espero que a gente possa ir com esse intuito e com certeza aí, se Deus quiser, a gente acabar conseguindo. Tá aí a fala do Bernard, né? Ele falando da situação de jogo que ele não teve contra a Ponte Preta, né? A Ponte Preta conseguiu empate aqui, o Bernard não esteve em campo, nem ele nem o Pierre. Mas esses dois jogadores, Guilherme, voltam para o jogo contra o Corinthians.
dá uma melhora, né? Com certeza, o Pierre, a gente viu a falta que fez na partida contra a Ponte Preta. Por quê? Porque o meio-campo do Atlético perdeu aquela pegada que o Pierre sempre impõe nas partidas em que ele está em campo e também dá proteção aos laterais. A gente viu que os laterais do Atlético, dali surgiram os gols do Cicinho, né? Nas costas, hora do Júnior César, hora do Marcos Rocha, um jogador que também se movimenta bastante em campo. Então o Pierre é esse ponto de coalizão, digamos assim, do Galo. Ele dá uma segurança ali na volância, como também nas laterais. Um jogador importante. O Bernard, da mesma forma, colocando a cabeça no lugar. Volto a dizer aqui, na partida contra o Cruzeiro, mostrou um certo destempero, o Bernard. Estava muito nervoso, nervosinho, até admitiu isso na entrevista coletiva, nessa mesma que ele conversou aí. A gente só não mostrou a fala dele. É um jogador importante para o Atlético, mas tem que colocar a cabeça no lugar, saber que ele tem tudo para ser um craque realmente, mas está caminhando para isso. Está começando a chupar laranja agora. Começando a chupar laranja. Ainda não chupou laranja com ninguém, tá jogando muito porque o Ronaldinho Gaúcho tá dando um suporte fenomenal para ele. É verdade. E vamos ver, né? Vamos ver o que o Atlético faz lá em São Paulo. Mas eu gostaria de voltar um pouco aqui à situação do Atlético contra a Ponte Preta. Você achou, Guilherme, que o time não, vamos dar nome aos bois também, que o técnico Cuca avançou demais o time, se esquecendo do poderio ofensivo da Ponte Preta, não se resguardou um pouco? Você achou que o time exagerou na forma de atacar? O Cuca ouviu muita torcida. Isso é importante, mas também é perigoso. É uma característica dele. A torcida pediu o Neto Berola, insistentemente gritou o nome do Neto Berola. E a gente sabe o poder do Neto Berola numa partida quando ele entra no segundo tempo. Ele é esse jogador para inflamar mesmo, para colocar a torcida para jogar junto com o time. Só que o que acontece? O Atlético não tinha, até então, essa peça importante que é o Pierre, que comentamos há pouco, para dar essa estrutura de marcação no meio campo e também proteção às laterais. Sem esse jogador e com o time para frente, a Ponte Preta explorou ali os contra-ataques e nas costas dos laterais conseguiu fazer os gols e o gol de empate, que infelizmente roubou aí os 2 pontos do Galo no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, ele colocando o Neto Berola, ele poderia ter colocado o Felipe Souto, né, na vaga de alguém do meio campo, por exemplo, para compor ali junto com o Leandro Donizete, para o meio campo ficar um pouco mais fechado. E aí sim, tentar liberar um pouco os laterais, mas com proteção. Acho que colocando o Neto Berola o time ficou muito adiantado, realmente não houve essa marcação e o Atlético, infelizmente, perdeu esses pontos importantes do Independência. Para encerrar o assunto Atlético, eu gostaria que você comentasse um pouco da situação do Escudeiro no time, Guilherme. O Escudeiro teve um jogo até apagado, né? E também outra coisa que eu gostaria que você salientasse do Cuca. O Cuca falou após a partida que foi azar o Atlético ter tomado o gol da maneira que tomou. Só que aí a gente faz um comparativo. Ele tomou um gol igual, ele fez um gol idêntico. Igual. Ele fez um gol idêntico, né? Futebol, terminou 2-2 a partida, por quê? Porque os times fizeram gols. 2 bolas entraram em cada lado, né? 2 bolas entraram em cada lado. Futebol é gol, o Atlético fez os gols, a Ponte Preta fez um número idêntico de gols, também 2 gols, a partida ficou empatada, 1 ponto para cada um. Bobeira deu o Atlético de ter deixado com que o lateral chutasse aquela bola e batesse no Leandro Donizete, se não me engano, enganando o Vitor. Mas antes disso, o Guilherme perdeu uma bola boba também, ele poderia ter dado um chute para a lateral, aí estaria morto ali o contra-ataque. Fato que não aconteceu. Agora, em relação ao Escudeiro, eu até estive lá no centro de treinamento, na cidade do Galo, justamente no dia anterior à partida, na terça-feira. E a gente conversou com o Escudeiro. Você entendeu o que ele falou? É complicado. A gente começa a entender o que ele está falando. O português dele até melhorou. Mas ele começa falando, estamos bem. Estamos bem. Aí mistura tudo. Aí começa, aí fala rápido pra caramba, dá pra entender. Aí depois a gente tem que ouvir, mas a gente entende, a gente absorve, né? Já estamos acostumados. Ele não fala igual o Montijo, né? Não, o Montijo, o português dele é bem melhor. Né? Ele fala pausado, o pessoal entende. É diferente. Só que aí, o Escudeiro tem uma importância no elenco atleticano. Justamente porque ele começou a temporada como titular, depois ele foi perdendo posições justamente pelas chegadas de jogadores importantes como o Ronaldinho Gaúcho, o crescimento do Guilherme também, né? É um jogador que compõe bem o plantel atleticano. Um jogador que quando o Cuca precisa, ele aparece, tanto que ele fez um gol importante contra o Botafogo. O próprio primeiro gol do Atlético no Campeonato Brasileiro, justamente contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. O gol mais esquisito do campeonato, na minha opinião. Foi do Escudeiro. Então, ou seja, ele já tem 4 gols no campeonato. São gols importantes que ajudaram o Atlético. É um jogador suplente ali importante. E só gol de rebote, né? Isso que é interessante. Mas pelo menos ele estava lá para conferir. Claro, ele é bom. Ele é um bom jogador, sim.
Vamos falar... Para compor o grupo, não para ser titular. Antes da gente partir para o Cruzeiro, tem uma última pergunta aqui com relação ao Atlético, a pergunta do Jefferson aqui de Belo Horizonte. O Cuca já está mostrando o seu lado desanimado? Não sei, isso é muito subjetivo. É muita lenda também de torcida, né? Todo mundo sabe que o Cuca, em determinado momento, ele dá uma caída mesmo, emocional e psicológica, ele já mostrou isso no próprio Fluminense, depois de ter feito aquela campanha fenomenal com o Fluminense, tirando o time do rebaixamento. Aí no ano seguinte ele não esteve tão bem. Depois no Cruzeiro a mesma coisa, depois da queda da Libertadores o Cuca desandou e até pediu para sair, foi demitido. No Atlético ele até teve esses momentos também, na partida contra o Goiás pela Copa do Brasil, mas esteve prestigiado com o presidente, ganhou aí um voto de confiança, mostra um bom trabalho no Campeonato Brasileiro e a gente espera que o psicológico dele não afete o clube e nem os desempenhos dos atleticanos aí em campo nessas rodadas seguintes do segundo turno do Brasileiro. É interessante isso, né? Porque quando o nosso saudoso Cuca dirigiu o Cruzeiro, a gente via, desculpa, internauta, nós víamos o Cuca às vezes, principalmente contra aquele jogo contra o Corinthians lá no Pacaembu, totalmente desorientado. O treinador é aquele cara que tem que falar assim, moçada, calma, põe a bola no chão, vamos jogar futebol, esquece o juiz e tal. Não, ele foi o primeiro a ficar desorientado. Então a torcida atleticana tem que ficar atenta a isso sim. Eu acho que até o Cuca está um pouco, já sabe como é que trilha esse caminho para o título, então ele já está mais, acho, um pouco mais contido. Vamos ver. Agora, nas coletivas dele, ele tem que ser mais justo, né? Porque, ao contrário do que ele disse, a Ponte Preta não foi tão inferior ao Atlético assim, não. O Atlético teve como perder aquele jogo, sim. O Atlético não jogou tão bem igual estava jogando, eu não vou nem falar 3 rodadas anteriores, como estava jogando no meio, principalmente, do primeiro turno. No poder de reação contra o Botafogo, que apresentou, exatamente, por exemplo. O Botafogo, querendo ou não, a gente sabe que tem uma qualidade técnica superior à da Ponte, e o Atlético conseguiu virar o jogo. Exatamente. Então é ter bola no chão, ter calma, ter tranquilidade, e os resultados vão vir. Eles vão vir. O Atlético ele é um dos favoritos ao título do campeonato ainda. Tem só, mas a gordura já não existe, né? Vai pegar um Flamengo fora, que é esse jogo a mais que o Atlético tem, mas a gente não sabe. Talvez seja um bônus que o Atlético tem hoje, né? Então vamos aguardar, né? E o Atlético também não tem mais aquela gordura que tinha para queimar de 3 ou 4 rodadas atrás, justamente pelos resultados ruins. Exatamente. E a aproximação dos adversários. Então, ficar ligado. O nosso saudoso amigo Fernando Almeida, que trabalha aqui conosco, está me informando aqui que o Cruzeiro está perdendo de 1-0 para o Grêmio na Taça BH. O jogo está ainda no seu início. 1-0, gol do Grêmio. O Grêmio que eliminou o Atlético também nas oitavas. É um bom time. Esse time sub-20 do Grêmio é muito bom. Vamos partir para o Cruzeiro então, Guilherme? Já destrinchou o galo todo? O Cruzeiro está com problemas, né? E também está com o retorno de alguns jogadores. Só para citar aqui, o gol que você falou é do Gerson. Foi feito aos 8 minutos. 8 minutos. Cruzeiro 0, Grêmio 1. Isso, exatamente. Gerson. Mas com relação ao Cruzeiro agora, o Cruzeiro profissional, o que você acha desse jogo contra o Náutico? O time está voltando de uma situação... Engraçado, né? O Cruzeiro estava numa situação muito ruim mesmo, a ponto da gente não pedir a cabeça do Celso Roth, mas da gente já começar a questionar um pouco o trabalho dele. Empatou com o Atlético, ganhou contra o Atlético Goianiense e parece que o time está se encaixando aos pouquinhos. É difícil comentar. Contra esse Náutico, o que você acha que pode acontecer? Tudo. Qualquer coisa. Mas claro, eu vou de futebol, mas... Vamos explicar o porquê. Eu aposto mais numa vitória do Cruzeiro, justamente pelo retrospecto do Náutico fora de casa. Fora de casa, o Náutico é um outro Náutico, diferente daquele Timbu que joga nos aflitos. Uhum. Nos aflitos a gente viu o que o Náutico fez, venceu lá o Figueirense de maneira impressionante, estava perdendo de 2-0 e virou o placar 3-2. Quando sai do Recife, o Náutico não é aquele time de pegada, pressiona, dá calor, dá gás nos times, mas não consegue fazer gols. Acho que sente muito a ausência do torcedor, o Náutico. E mostrou isso em outras partidas. Contra o Cruzeiro, pode ter até o retorno do Chiesa, né, que é um jogador importante lá para o Náutico, tem feito uma parceria muito boa com o Araújo, 2 ex-cruzeirenses,
O Chiesa, por não ter mais nenhum vínculo com o Cruzeiro, pode sim fazer o jogo sem qualquer tipo de problema que na verdade contratual. não atrapalha nada também, né? Vamos combinar. O detalhe é que ele é um jogador importante para o Náutico, não foi para o Cruzeiro. É um dos artilheiros do Náutico, junto com o Araújo, no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem que mostrar o mesmo padrão de jogo que mostrou com o Atlético Goianiense. Como? Apesar de jogar em casa, tem que se fechar assim, buscar o ataque, mas bem conservadinho ali, bem travadinho na defesa, não deixar espaço nas costas dos laterais, coisa que vem acontecendo muito em jogos do Cruzeiro no Independência. A gente viu isso contra o Grêmio, a gente viu isso contra o São Paulo. O Ceará, que deve retornar, é um jogador muito importante ofensivamente para o Cruzeiro, defensivamente também, mas ele deixa espaços para os contra-ataques dos times adversários, assim como o Everton, que não é o lateral de origem, mas também deixa espaço porque é um jogador que sobe, não marca muito bem. Então o Cruzeiro do Celso Roth tem que estar atento a isso. Eu acredito mais na vitória do Cruzeiro justamente pelo embalo que vem, apesar do Náutico também estar invicto há 5 rodadas, que não perde. Mas vai ser um jogo importante, um jogo que pode detalhar melhor aí o desempenho do Cruzeiro nesse mês de setembro, né, que é um mês importante. O Cruzeiro é o mês que tem mais rodadas no campeonato. O Cruzeiro tem que acumular bastante pontos aí nessa etapa do campeonato, assim como o Atlético, que vai ter até um jogo a mais, porque vai realizar em setembro aquele duelo com o Flamengo. Que é um ponto negativo, né? Se você olhar para esse ponto físico. Isso. Né? E o detalhe é justamente isso, é tentar acumular o máximo de pontos agora, porque essa parte é importante. Se a gente for fazer uma comparação, todo mundo fala, tem que acumular pontos no começo do campeonato. A gente pode dizer que começou o segundo turno, é um campeonato novo, porque a gente já conhece melhor os adversários, pode comentar até melhor sobre os times, né? A gente colocava, todo mundo se lembra aqui no esporte.com mesmo, que a gente colocava Cruzeiro e Atlético como times aí atrás de Internacional, atrás do próprio Grêmio. Atrás de todo mundo. Atrás de todo mundo. E hoje é um pouco diferente isso. O Cruzeiro está na frente do Inter, por critérios de desempate, mas o Internacional é um timaço. Tem o Forlan, tem jogadores importantes. Vamos dizer que tem um bom... tem o Damião. Tem um bom plantel que ainda não se encaixou. Né? Tem até um técnico que não é técnico ainda, a gente não pode dizer que é o Fernandão, né? Que está aprendendo, apesar de já ter feito curso de treinador, a gente sabe que sentar na escolinha lá e aprender é diferente do que colocar em prática. Lógico. E ser jogador te ajuda a ter uma visão diferente do jogo. Claro, ele sabe exatamente como se funciona. Ele sabe muito bem. Agora, o detalhe é que treinar é diferente de jogar, então é complicado. Você vai estar ali lidando com outras pessoas que não têm a personalidade igual a sua, então você tem que lidar, gerenciar pessoas, e isso é complicado. Muito complicado gerenciar pessoas. Vou te falar, viu, às vezes aqui no Super FC. Bom, enfim, lembrando que os adversários diretos do Cruzeiro pela luta numa vaga no G4, que não pode acontecer agora justamente porque o Cruzeiro está a 4 pontos do Vasco da Gama. Mas vamos lá. O Vasco pega a Portuguesa em casa. Se não ganhar, também não merece para lugar nenhum. O Inter tem um clássico contra o Flamengo, um jogo dificílimo para o Inter, lá no Beira-Rio, que na verdade hoje não é nem estádio, né? É um pedaço de campo que tem lá no sul. O canteiro de obra. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. É um absurdo ter jogo lá no Beira-Rio. Isso não pode acontecer. O Ministério Público lá do Sul tem que intervir nisso. Pode acontecer um desastre lá ainda por falta de noção. Só por falta de noção. O Internacional não pode jogar em, sei lá, em Bento Gonçalves? Erechim. Não pode jogar em Erechim? Não pode jogar lá em Caxias? Por quê? Que bobagem é essa? O Cruzeiro e o Atlético não tiveram que sair para jogar em Sete Lagoas? O Cruzeiro e o Atlético não tiveram que sair para jogar em Patinga? Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer aqui no Brasil, não. A gente já é sede de Copa do Mundo, poxa. Isso não pode acontecer. Bom, desculpa, internauta, foi um momento de desabafo. Desabafo aqui. Com relação à situação lá em Porto Alegre. Eu tirei o Botafogo da parada, da situação da Libertadores, mas o Botafogo pega o Curitiba. E o São Paulo tem um jogo mais difícil, na minha opinião. Pega o Bahia lá em Salvador. Então, o Cruzeiro, obviamente, tem que fazer a parte dele, tem que ganhar do Náutico? Tem que fazer o dever de casa e tal, pá. Mas a chance dele subir e encostar no Vasco da Gama é, assim, gigantesca, né? Óbvio que a gente pensando aqui que o Vasco vai pegar a Portuguesa em casa, provavelmente ganhará. Eu disse provavelmente, porque o Vasco só está caindo de rendimento. Mas é uma grande chance, né, Guilherme? O Vasco era líder do campeonato. O Atlético foi lá e desbancou a liderança do Vasco.
né? O Vasco era o vice-líder do campeonato. O Fluminense foi lá e desbancou a vice-liderança do Vasco. Aí o Vasco passou para a terceira colocação no campeonato. O Grêmio já chegou e já desbancou o Vasco, que é o quarto colocado, e tem, se não me engano, 1 ponto só de diferença do São Paulo, que goleou o Botafogo. O Vasco, se não vencer a Portuguesa, fatalmente pode ver aí a sua quarta posição ir para o espaço, justamente porque eu acho que o São Paulo não vai dar mole de perder para o Bahia em Pituaçu. Apesar que o Bahia venceu o Santos fora de casa, tem treinador novo, o Jorginho, mas o Ney Franco é um cara inteligente. O São Paulo tem peças importantes no elenco. O Jadson cresceu muito de produção. Tem o Lucas, um jogador fenomenal. Tá jogando Luiz Fabiano, que fez um demais. golaço, na minha opinião, Tá jogando um dos mais demais. bonitos dessa rodada. Driblou o Jefferson, driblou o zagueiro e colocou a bola para dentro. Então, assim, o São Paulo é franco favorito para enfrentar o Bahia, mesmo fora de casa. E 1-0 lá, o Vasco empatando, aí já perde a quarta posição. Já perde a quarta posição e a situação fica feia muito lá complicado. em São Januário. O Campeonato Brasileiro está muito disputado. Os grupinhos que estão bem separados, já bem alinhados, como a gente comentou aí, de briga por título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento, cada hora isso aí vai ficar mais inflamado e o torcedor. É bom pro torcedor que gosta dessa motivação. Eu nem digo mais a Copa Sul-Americana, que as Copas Sul-Americanas, para classificar, virou uma zona. Já nem sei como é que funciona mais. Sem perguntar, internauta, eu não vou saber te responder. O Elair Mereu aqui de Belo Horizonte está perguntando o seguinte: o Cruzeiro... Elair Mereu? Elair Mereu. Um abraço pro Elair Mereu. Grande Elair Mereu. Grande Elair Mereu. Não conheço, mas é... Nome engraçado, nome legal. O pessoal da produção aqui já tá rindo. Um abraço pro Sidão também. Sidão e Messia me informando lá o tempo do programa. A pergunta dele é o seguinte: o Cruzeiro teria chance com o elenco a ser campeão brasileiro? Isso tá sacanagem, né? Eu acho difícil. Só se acontecer sei lá. Eu acho difícil, é difícil. O pessoal do Cruzeiro brinca com esse negócio de tinha uma cabeça de boi enterrado lá na cidade do Galo, desenterraram essa cabeça de boi e o Galo tá ganhando agora. O negócio pro Cruzeiro ser campeão brasileiro é muito complicado, porque é o time, um dos desses que estão aí na ponta, é o que mais oscila. Primeiro. Né? Até na ponta, digo, nas primeiras colocações. Entre os 8 primeiro. Não, o Botafogo tá de sacanagem. Também, né? o Cruzeiro e o Botafogo. O Botafogo e o Cruzeiro que ficavam trocando de posição na o tabela. Tempo todo, né? Ficava os dois dançando uma valsa ali, praticamente. né? Você tem que pensar que o Cruzeiro tem que ganhar, o que não vem fazendo, né? O Cruzeiro não tem a gente não pode falar que o Cruzeiro é regular, porque não é. Tem que ganhar seus jogos e torcer para a cabeça de boi voltar para a cidade do Galo, voltar para o Estádio Olímpico e voltar lá para as Laranjeiras. Então é muito difícil a gente falar que o Cruzeiro tem chance de ser campeão. Obviamente, claro que tem. Matematicamente, o torcedor do Cruzeiro vai falar assim, vai ganhar, sei lá, 18 jogos dos 19 que faltam. Não, isso. Falta agora 18, então tem que ganhar 17 no caso, né? Ganhar 17 jogos. Poxa, não dá, né? Mas tem que contar com tropeços de times que não estão tropeçando. E mesmo assim, ele pode ganhar as 17 que ainda pode não ser campeão, obviamente, porque o Atlético tá anos luz de diferença, o Fluminense tá lá, São e o Grêmio tá lá. Eu não tô com a tabela aberta aqui, vou até tentar abrir aqui pra gente dar uma passada aqui, mas é complicado realmente, o Cruzeiro não tem jeito, a gente vai ficar discutindo isso aqui, vamos lá, tabela do Campeonato Brasileiro. Só pra ver quantos pontos de diferença. Tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou pedir até pro pessoal da produção que ficou rindo da gente, por favor, jogar essa tabela no ar. Vamos trabalhar aí, gente. É isso aí. Muito bom. Aí tá a tabela lá. Cruzeiro tá com 31. O Galo tá com 44. Olha a o diferença. Fluminense com... Gente, do Cruzeiro pro vice-líder são 12 pontos. Ou seja, no mínimo 4 rodadas. 12 pontos. Pro Galo são 13 pontos. Aí já são 5 rodadas. Muita coisa. Em 5 rodadas, pro Cruzeiro passar o Galo, tem que vencer 5 e o Galo tem que perder 5. Sem contar que a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro do Cruzeiro, que fatalmente vai perder mando de campo por causa daquela imbecilidade da torcida. Na Arena Independência. Eu nem gosto de chamar de Arena, é Estádio Independência, porque a Arena são outros estádios, né? A Arena que tem não é só estádio, tem shopping, tem cinema. Não, a gente vai ficar discutindo isso aqui. Independência não é um arena, estádio que tem internet. Um estádio que não tem internet não pode ser chamado de arena. Ponto, acabou, beleza? Fechou assim? Beleza, combinado. Tá bom, arena não, que é estádio. Arena não, obrigado. É estádio de futebol. O Cruzeiro teria procurado o Egídio, que está no Goiás. Seria um bom nome, Guilherme? Não. Não, acredito que não. Não, o Egídio é um bom jogador, mas ele já mostrou que em times de maior expressão ele não consegue mostrar um bom futebol.
foi assim no Flamengo. Aí ele já, se não me engano, ele tá no mas você Ceará. tá de sacanagem. Ele nem Não. jogou no Flamengo direito. Coitado. Não, mas ele teve a oportunidade de jogar no Flamengo. O time do Flamengo não era tão, digamos assim, despreparado, né, desqualificado para ele não conseguir ter um bom desempenho. Ele teve um bom desempenho no Goiás. Ele foi pro Vitória, não conseguiu ter um bom desempenho no Vitória. Jogou também no Ceará. Teve certo desempenho. O Cruzeiro tem que procurar um jogador... A torcida do Cruzeiro também vai ficar brava com a gente daqui a pouco, né? Dar essa informação pro internauta é uma grande sacanagem, né? Não, Egídio, a diretoria do Cruzeiro tá de sacanagem com o torcedor. Eu não sei se realmente houve essa procura. Se aconteceu isso, eu não acredito pelo amor de Deus, não tem condição. Agora, o detalhe é o seguinte, o Cruzeiro tem que procurar um jogador para vir e resolver o problema lateral. Vai trazer o Egídio, com todo respeito ao jogador, ele não chupou laranja com ninguém ainda, e não vai vir para resolver o problema lateral. Não vai ser igual o Ceará, né, cara? O Ceará chegou, dominou, vestiu a camisa, mas a diferença tava lá no PSG, no Paris Saint-Germain e tal. O Ceará já tinha é um jogador acima de 30 anos, mas com certa experiência de futebol internacional, foi campeão do mundo com o Inter. Marcando o Ronaldinho Gaúcho, vale bom no Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Então, ou seja, o Ceará é um jogador experiente, o Egídio ainda não. O Egídio não teve oportunidade eu não digo, mas não apresentou bom futebol em equipes de maior destaque. Então, acredito que não seja o nome que o Cruzeiro procura. O Fernando, ele tá de folga, por isso que ele fica mandando esses recadinhos aqui pra gente. O Egídio, ele passou por Flamengo, Paraná, Juventude, Figueirense, Vitória, Ceará e Goiás. Ele citou boa parte dos outros times que eu não tinha falado, mas lembrando, eu falei sobre Ceará, Flamengo, Goiás e tudo mais. Tá vendo? A diferença com o Ceará, né, o Ceará jogador, tá aí, ó. O Ceará foi campeão mundial no Inter, jogou no PSG, né, um jogador que tem destaque. Né? Acabou, não precisa de... Jogou no Paris Saint-Germain. Um abraço pro Fernando aí, que tá nos ajudando aí. O Fernando. Ô, Fernando, você tem que vir trabalhar esse fim de semana, cara. Esqueci de falar isso. Tem outra informação aqui. O Atlético de Madrid se sagrou campeão da Supercopa Europeia, bateu o poderoso Chelsea, adversário do Corinthians no Mundial. E quem foi o destaque? Falcão. Não é o do futsal. O colombiano Falcão meteu 3 gols no Chelsea de cara no primeiro tempo. Já foi 3-0 assim... Para sacramentar o título praticamente. É o nosso amigo Josias Pereira. Falou pra gente hoje, né? Que torce pro Atlético de Madrid. Quem é que torce pro Atlético de Madrid? Tá de sacanagem. Quem é que torce? O negócio é o seguinte, eu vou até contar aqui pros internautas. O cara que torce pro Arsenal na Inglaterra e pro Atlético de Madrid na Espanha, aí não tem jeito. Tá, mas não fala o time dele no Brasil, não, senão o pessoal vai... Aí é sacanagem. Aí é sacanagem mesmo. Aí não tem condição mesmo. Bom, lembrando que os jogos tanto de Cruzeiro quanto de Atlético acontecem neste domingo, né? O Atlético joga às 4 da tarde contra o Corinthians no Pacaembu. Jogo da TV, né? E o Cruzeiro joga às 18h30, 6h30 da tarde contra o Náutico, poderoso Náutico. Então vamos dar um recado aqui para a torcida do Cruzeiro. Vá ao estádio, comemore os gols que tiver que comemorar, mas pelo amor de Deus, não manda relógio mais no gramado, porque não dá. Não dá para a torcida do Cruzeiro fazer isso todo jogo, não dá. E se for mandar uma coxinha no campo, lembra que tem gente aqui no plantão que às vezes precisa de um lanchinho e tal, manda pra cá pro jornal, não manda o pessoal que trabalha lá também na área de imprensa, que nem a internet tem. Manda lá pro pessoal, então joga lá pro jornalista a coxinha, o bolo, mas não joga no campo não. O pessoal tá trabalhando, viu, gente? Brincadeira. Então tá bom. Brincadeira, não joga não, viu? Não joga nada. Por favor, fica quieto e vê o jogo. Ou grite, ou comemore. Bom, gostaria de agradecer aqui a participação do nosso ilustríssimo periquito, vulgo Guilherme Guimarães. Não, é o contrário, né? Tô de sacanagem. Um abraço pra você. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. A gente tá batendo esse papo aqui sobre o Campeonato Brasileiro, sempre muito agradável participar do esporte.com. O internauta também passar aí a interagir mais com a gente no Twitter, a gente vai usar mais essas ferramentas aqui agora, né? E ficar ligado aí na programação esportiva do Super FC, tanto com as matérias escritas no portal superfc.com.br, no Passe Super FC, que é gravado por Leandro, de vez em quando eu dou uns pitacos aí também, e o resto do pessoal da redação. E ficar ligado que tem muita coisa bacana no Super FC que você não pode perder. Eu vou ficar calado com relação a como o Guilherme grava o Passe FC, tá bom? Não vou falar nada. Só porque eu tenho uma bancadinha? Não precisa falar, não precisa falar, não. Vamos deixar sossegado aqui. Olha o Sidão lá, Sidão. Obrigado por ter arrumado a bancadinha pra mim, viu? Bom, ele que falou, né? Vocês estão vendo, né?
Lembrando que eu gostaria de convidar os internautas para participarem também da nossa cobertura dos Jogos Paralímpicos lá de Londres. O Brasil já está destruindo no quadro de medalhas, já ganhou 2 medalhas de ouro, então fiquem ligados que podem vir mais medalhas por aí. Então é isso, gostaria de convidar vocês também a ver o Passe Super FC, que é rodado sempre às sextas-feiras, fim de semana, para você ficar ligado aqui na nossa programação esportiva do Super FC. Um grande abraço e até lá!